Olá, como você está? Hoje eu quero poder compartilhar com você parte da minha história. Como Deus falou comigo dentro de uma balada. Como eu me converti e abri o coração para Ele ali dentro. Bom, quero poder contar um pouco para vocês do início da minha vida. Eu não nasci em um lar cristão. Na verdade, eu costumo dizer que dentro da minha casa existia uma mescla de religiões. Alguns acreditavam em uma coisa, outros em outras, e quando era conveniente a gente acreditava no que a gente queria. Ao decorrer do tempo, a minha mãe, ela foi em uma igreja evangélica. Ali ela aceitou Jesus, porém ela tinha sido a primeira. Ao passar dos anos, o meu pai também veio a entregar a sua vida para Deus depois de um problema que ele teve de saúde. Meu irmão logo em seguida também, e eu fui a última. Nesse tempo eu tava vendo um tempo de muita rebelião dentro de casa. Tava muito estressada e tudo reclamava e tudo brigava. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Com os meus 15, 16 anos eu arrumei o meu primeiro emprego e, para minha surpresa, eu me vi muito independente. Agora eu tenho meu dinheiro, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu posso ir para onde eu quiser. E isso, na verdade, dentro de casa acabou trazendo mais problemas ainda, porque eu já estava vivendo um tempo de rebeldia. Agora, então, acreditando que eu era dona do meu próprio corpo, da minha própria vida e eu podia fazer o que eu quisesse, isso acabou acarretando mais brigas e mais conflitos dentro de casa. Nessa época que eu comecei a trabalhar, eu comecei a conhecer pessoas que eu amo até hoje, mas também comecei a conhecer um novo mundo. Um mundo onde eu podia sair, onde eu podia beber, onde eu podia ter o contato com a droga. Isso acabou enchendo os meus olhos. Eu realmente me encantei por aquilo. E ao decorrer do tempo, eu realmente só ia cada vez mais em festas, cada vez mais me envolvendo com bebidas, cada vez mais com drogas. E isso acabou trazendo uma certa tristeza para o meu coração, uma frustração. Porque era tudo muito legal enquanto eu estava usando aquilo, mas depois eu colocava a cabeça no travesseiro e eu pensava, nossa, que vida ingrata, que alegria foi essa? Por que parou só nisso? Eu queria mais, eu queria mais. Então, nas minhas noites, elas não eram noites tranquilas, em paz. Eram noites onde eu procurava mais dessa alegria. Eu realmente ficava muito frustrada por ela ter acabado. Os meus pais, eles sempre tentaram muito que eu fosse para a igreja. Assim que eles se converteram, eles tentavam muito que eu fosse para a igreja e me faziam várias propostas. Mas aquilo para mim, não sei, não caía bem. Até porque eram as pessoas que eu tinha conflito dentro de casa. Então eu imaginava, se eu for para a igreja, eu já tenho regras dentro de casa. Se eu for para a igreja, vai ser mais uma pessoa colocando regras na minha vida. Eu entendia que Deus era alguém que fosse colocar muitas regras para seguir. Então eu sempre falei não. Até que em um determinado momento, meu pai ele fez uma proposta para mim. Eu acredito que ele não lembre dessa proposta, mas que foi essencial para que eu pudesse dar um passo em direção à igreja. Ele falou, Gabi, você quer sair nos sábados? Tudo bem, você pode. Mas domingo, cedo, 8 horas da manhã, a gente tá no culto. E eu pensei, é a minha oportunidade para conseguir sair tranquilamente. E aceitei. E aí, eu comecei a frequentar os cultos, não entendia muita coisa do que estava acontecendo. Na verdade, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mas eu via todo mundo olhando muito diretamente pro pastor e eles concordavam. E eles falavam palavras repetidas como amém, glória a Deus. E eu pensava, da onde saiu tudo isso? O que significa isso que eles estão falando? Mas por um bom tempo foi assim. Até que um dia, uma tia minha me convidou para ir em um culto no meio da semana. E ela chamou a minha atenção quando ela disse que nesse culto iam muitos jovens, muitas pessoas da minha idade. E eu falei, ok, então eu vou até lá também para ver como que é isso. Chegando nesse culto, para minha surpresa, os jovens também estavam todos com olhos muito fixos para frente. Eles estavam prestando muita atenção e aquilo, não sei, me causou uma certa curiosidade. Por que eles estão olhando para lá? O que ele tá falando? O que o pastor lá na frente tá dizendo que é tão interessante? E eu não conseguia entender muita coisa. Mas aquela pregação eu entendi que a vida que eu tava levando não era uma vida que agradava a Deus. E isso ficou no meu coração. E eu já tava tão, não sei, desanimada. Eu já tava tentando fazer tanta coisa pra ter alegria na minha vida e eu não tava conseguindo. Que eu decidi fazer o seguinte, já que Deus não gosta do que eu tô fazendo, então eu vou deixar de fazer. Então eu vou deixar de fumar. Então eu vou deixar de beber. Eu vou deixar de usar drogas. Eu vou simplesmente deixar. E quem sabe dessa forma eu vou ter uma alegria. Foi um pensamento muito racional, não teve nada espiritual nisso, ao meu ver naquele momento. Mas depois eu fui entender que sim.
Bom, o que aconteceu é que uma semana depois foi aniversário de uma grande amiga minha, que eu amo muito. E ela ia comemorar o aniversário em uma balada. E eu falei pra ela, amiga, eu não tô mais, assim, fazendo o que eu fazia antes, então melhor não, tal. Só que eu tinha falado pra Deus que eu nunca mais ia entrar em uma balada, já que aquilo não agradava a ele. Mas era aniversário da minha melhor amiga, e como que eu ia falar não pra ela? Então depois de muito pensar, eu acabei indo nesse aniversário. Chegando lá no aniversário, eu realmente não fiz nada. Não bebi, não usei nada, não fiquei com ninguém. Foi uma noite agradável a princípio. Mas o que acontece é que no final aconteceu uma grande briga. E um dos meus amigos, ele estava nessa briga. E se formou uma grande roda em volta dele. E eu acreditava que ele pudesse morrer. Bateu um medo muito grande no meu coração. Por ver toda aquela roda e tantas pessoas perto, eu pensei, ele vai morrer, eu preciso fazer alguma coisa. Pensei internamente. Foi aí que então, na roda, eu pensei, eu preciso ir até lá e tirar ele do meio dessa confusão. Quando eu simplesmente joguei o meu corpo pra frente, entrou um menino na minha frente que eu nunca vi na minha vida. Ele apontou o dedo na minha cara e falou, você não vai fazer isso. Pra minha surpresa, eu fiquei, quem é esse menino? Da onde ele veio? Como que ele sabia o que eu tava pensando? Como que ele sabia o que eu queria fazer? E foi aí que Deus falou comigo pela primeira vez, em uma balada, no meio de uma briga. E ele falou, eu estou te oferecendo uma alegria eterna, mas você está preferindo uma felicidade passageira. Aquilo foi o suficiente para simplesmente quebrar todo o meu orgulho, quebrar todo o meu coração e entender que Deus, ele estava me propondo algo que na verdade eu estava tentando buscar em outras coisas. Eu estava tentando buscar de formas diferentes. E foi nesse momento que eu falei, Senhor, eu te aceito na minha vida. Eu aceito essa alegria que o Senhor quer me propor. Eu desisto de tentar ser feliz da minha forma, porque realmente não tá dando. E a partir desse momento, na semana seguinte, eu já fui pra igreja e conheci muitos jovens, fiz muitos amigos. E 2 anos depois desse acontecimento, eu me tornei líder de jovens na minha igreja. Imagina você, 2 anos depois de Deus falar comigo dentro de uma balada, no meio de uma briga, eu me tornei líder de jovens pra graça de Deus. Uma juventude que na época tinha entre 500 e 600 jovens, entre ali 18 e até jovens adultos. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus propõe para as nossas vidas. E eu sei que isso só aconteceu porque existia muita oração também dos meus pais. Persistência em convidar e continuar orando e continuar insistindo. E hoje eu posso testemunhar para vocês, para a glória de Deus, que a minha casa foi transformada, que a minha vida foi transformada. Hoje os meus pais são pastores, hoje eles acreditam em Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho uma vida missionária e toda uma jornada com o Senhor. Quem sabe aí para um próximo vídeo contar um testemunho também de como foi que eu me envolvi com missões após a conversão. Gente, esse é o meu testemunho e eu quero deixar para você essa mensagem para que você não deixe de acreditar de que Deus pode falar com você ou com qualquer outra pessoa em qualquer lugar. Não pare de orar, não pare de acreditar, porque esse milagre pode acontecer. Que Deus abençoe vocês. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aqui, compartilha com outras pessoas, compartilha com aquela pessoa que você quer que seja alcançada pelo Senhor, compartilha com pais, mães, família, que esse testemunho possa ser para a glória do Senhor e expansão do reino dele. Deus abençoe vocês, um beijo.